Na quarta-feira, lá no Beira-Rio, em Porto Alegre, contra o Internacional, o Fluminense protagonizou uma das viradas mais surreais dos últimos anos. Na reta final do segundo tempo e com placar adverso, o time do Fernando Diniz superou todas as dificuldades e com gols do John Kennedy e do Germancano venceu por 2-1, garantindo sua vaga na grande final da Copa Libertadores de 2023. E é por isso que nesse vídeo aqui eu vou trazer algumas das viradas mais sinistras da história do tricolor. E são jogos mais recentes. E é claro que vão ficar de fora aqui outros jogos marcantes, outras viradas do Fluminense, que você vai me ajudar colocando aqui nesse comentário. E já que estamos falando aqui de Libertadores, nada melhor do que voltar ao ano de 2008, que foi a única vez que o Fluminense conseguiu ir para a final da Liberta. Por coincidência, eliminou o Boca na semifinal. Mas nas quartas, eliminou o São Paulo de maneira dramática. Eu tenho certeza que esse jogo aqui nenhum tricolor esquece. No primeiro jogo lá no Morumbi, o Adriano Imperador fez 1-0 e garantiu a vitória do São Paulo na ida. Mas na volta no Maracanã, o Washington, vestindo a camisa do Fluminense, abriu o placar no primeiro tempo. E um jogo truncado, amarrado. Fluminense enfrentando o melhor time do Brasil naquela época, que era o São Paulo, que já tinha conquistado o Brasileirão de 2006, de 2007, naquele ano conquistaria o tricampeonato também, e que já havia conquistado a Libertadores em 2005, sendo vice em 2006 e campeão mundial em 2005. Renato Gaúcho contra o Muricy Ramalho. No segundo tempo, o Adriano Imperador deixou tudo igual aos 25 minutos, empatou 1-1 e a vaga de São Paulo estava nas mãos, mas um minutinho depois, no lance seguinte, o Dodô recolocou o Fluminense no jogo, 2-1, mas ainda faltava um gol, já que naquela época contava o gol fora, então o São Paulo estava se classificando para a semifinal. Foi aí que aos 47 do segundo tempo, no escanteio cobrado pelo lado direito ali do Thiago Neves, o Washington, coração valente, subiu mais alto que todo mundo, cabeceou e colocou a bola num lugar impossível, o único lugar que não tinha como o Rogério Ceni pegar mesmo. Com aquele gol, o Fluminense venceu por 3-1 e se classificou para a semifinal. Uma outra virada histórica do Fluminense aconteceu no Brasileirão de 2009. Sim, naquele Brasileirão que o Fluminense conseguiu talvez aí a maior reviravolta da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Se você não se lembra, o Fluminense chegou a ficar com 99% de chance de ser rebaixado. Mas o time do Cuca acreditou até os últimos minutos, até os últimos jogos, e na 33ª rodada começou a grande reviravolta do Fluminense. 33ª rodada, já no finalzinho. Em último lugar e desesperançoso, o Fluminense contou com a volta do Fred naquela reta final e foi enfrentar o Cruzeiro, que era um dos melhores times do Brasil naquela época, no Mineirão. E o Cruzeiro foi para o intervalo com o placar de 2-0, com gols do Jonathan e do Wellington Paulista. Então a vitória já estava praticamente garantida, o Fluminense já estava já pensando no planejamento de como jogar a Série B em 2010. Mas aí no segundo tempo tudo mudou, e com gols do Gum e 2 do Fred, que vestiu a camisa aí do Cruzeiro durante muitos anos, o Fluminense virou para 3-2 e dali também começou a sua reviravolta naquele campeonato, que terminou na última rodada com empate 1-1 com Coritiba, lá no Couto Pereira. O Fluminense se salvou e rebaixou o próprio Coxa. Vamos voltar aqui para uma competição internacional, mas ainda naquele ano de 2009, porque o Fluminense, se estava mal das pernas no Brasileirão, mas com o time de guerreiros estava dando a volta por cima, na Sul-Americana o time estava indo rumo à grande final, mas precisava passar pelo Cerro Porteño, paraguaio, na semifinal. Venceu 1-0 com gol do Fred lá no Paraguai, mas aí em casa tomou logo um gol no início com o Cáceres, esse jogo no Maracanã, Cerro Porteño 1-0, mas quando o jogo estava indo para os pênaltis, o Fluminense ainda teve que suportar uma pressão do Cerro Porteño e se levasse o gol estaria fora. Foi aí que aos 47 do segundo tempo, o Gum marcou o gol de empate e como se não bastasse ainda, o Fluminense ainda teve que segurar mais uma pressão nos minutos finais, nos acréscimos. O Alan pegou o contra-ataque, teve que driblar o goleiro no meio de campo e aos 50 minutos garantiu a vitória do Fluminense 2-1, garantiu a virada e a vaga para a final da Sul-Americana. Bom, eu poderia colocar nesse vídeo aqui também, óbvio, a virada em cima da LDU na partida de volta no ano anterior da Libertadores. Claro que eu não vou fazer isso com vocês, tricolores. Então vou trazer uma outra virada aqui, e foi na final do Campeonato Carioca de 2005. O Volta Redonda foi campeão da Taça Guanabara e o Fluminense foi campeão da Taça Rio. Portanto, na final, o Fluminense contra o Volta Redonda. Mas no primeiro jogo, o Volta Redonda venceu por 4-3. Mas aí teve um gol do Tuta no último lance ali do jogo, praticamente na reta final, aliás, que deu ali uma esperança para o Fluminense reverter o placar na volta.
Mas aí o Fábio abriu 1-0 aos 9 minutos para o Volta Redonda. O que o Fluminense tinha que fazer agora é virar o jogo para 3-1, para não pagar o mico de perder o título aí para um time pequeno. Mas ainda no primeiro tempo teve um gol contra ali do Volta Redonda a favor do Fluminense. E no segundo tempo, o Fluminense teve que passar por cima do Volta Redonda e com o gol do Marcão aos 22 minutos virou para 2-1. Placar que colocaria o jogo para a decisão dos pênaltis, a grande final. Mas aos 48 do segundo tempo, o zagueiro Antônio Carlos dividiu uma bola com o goleirão e essa bola foi parar no fundo da rede. O Fluminense virou, conseguiu o placar que precisava para 3-1 e com isso foi campeão carioca de 2005. Tricolores contam a história desse jogo aí com muita emoção. Mas tem mais uma aqui que eu jamais posso deixar de fora, se tratando de um vídeo falando sobre as viradas épicas do Fluminense, que foi na terceira rodada do Brasileirão de 2019 contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio. Observação que no Brasileirão de 2011 o Fluminense venceu o Grêmio por 5-4 no Engenhão, mas não teve aquela virada como teve aqui em 2019, quando o Fluminense também venceu o Grêmio por 5-4, uma coincidência, mas essa sim foi de virada, porque o Grêmio abriu 3-0 em 20 minutos, todo mundo já achou que a vitória já estava aí garantida para o Grêmio. Cá para nós já estava realmente garantido, né? Se o time abre 3-0 em 20 minutos jogando em casa, não tem como perder. Mas ainda no primeiro tempo, o Ione Gonçalves aos 38 e o Luciano pegando uma bobeira aí do goleirão do Grêmio, diminuiu para 3-2. E aí no segundo tempo, o Matheus, logo no início, empatou o jogo para 3-3 e aos 26 minutos o Pedro, que tá no Flamengo, de pênalti, virou o jogo para 4-3. E o que já seria uma virada surreal para contar aí na história, ainda tinha mais o que contar, porque o Kahneman, aos 38 minutos, empatou 4-4. Torcida do tricolor gaúcho do Grêmio tava aí meio que satisfeita, tava engolindo esse resultado. Mas aos 47, o Ione Gonçalves marcou o quinto gol do Fluminense, que virou esse jogo inacreditavelmente para 5-4. E essa vitória aí não poderia ficar de fora. Teve outras viradas, eu gostaria de contar com a sua lembrança, com o seu apoio tricolor, de colocar aqui nos comentários qual jogo deveria entrar nessa lista e não entrou. Se você gostou desse vídeo aqui, deixa o like maneiro, se não conhece o PFC, se inscreva, ative o sino das notificações. Te convido também a conhecer o nosso Instagram, Planeta Futebol Clube. Vou ficando por aqui, valeu e até a próxima.